Capítulo 22. O peso da missão. Eu o vi hesitar, vi seu peito subir e descer em suspiros irregulares, a respiração pesada, o olhar perdido entre as sombras do deserto. A areia soprava ao redor, pequenas tempestades erguidas pelo vento, rodopiando como pensamentos confusos em sua mente. Ele não falou, mas eu ouvi. Seus temores eram um murmúrio silencioso, um grito abafado pelo peso da missão. Ele carregava o chamado em suas costas como uma carga pesada demais para ser suportada. Eu sabia. Eu sempre soube. Os anos no deserto haviam-lhe ensinado o silêncio. Não era mais o príncipe do Egito, nem o jovem impulsivo que matava com as próprias mãos. Agora era um homem que medira o tempo, que ouvira apenas o som dos ventos e dos passos das ovelhas sobre a terra seca. Mas agora, depois de 40 anos de esquecimento, eu o chamava. Eu quebrava o silêncio e preenchia seus ouvidos com palavras que queimavam, que ardiam como as chamas da sarça, que não se consumia. E ele tremia. Moisés não era um guerreiro, não era um rei, não era um profeta, nem um juiz. Era apenas um homem que se curvava sob o peso do impossível. Seus olhos, que um dia miraram os salões do palácio, agora eram olhos de um pastor. As mãos, que antes seguraram cetros, agora se apoiavam sobre um cajado de madeira envelhecida. E eu pedia que fosse ao Faraó, que libertasse meu povo. Ele não conseguia dormir. As noites o consumiam em pensamento, em angústia, em dúvidas que rastejavam pela sua alma como serpentes escondidas sob as pedras. O deserto testemunhou seu medo. Caminhava em círculos, apertava os punhos, olhava para os céus, como se buscasse em mim uma saída para aquilo que já estava selado. Eu o via e mesmo assim esperei, pois a fé nasce quando tudo ao redor parece ruir. E então vieram as perguntas, vieram os argumentos, as justificativas, como se a criação pudesse argumentar com o Criador. Ele se olhava no reflexo das águas rasas e via apenas um velho pastor. Eu via além. Ele se via como incapaz, um homem de lábios pesados, um homem sem poder, sem palavras. Eu via um libertador, um líder, um homem que traria a redenção a um povo que clamava há séculos por minha mão. A dor daqueles escravos chegava até mim todos os dias. A força dos chicotes sobre suas costas, o sangue que escorria entre os tijolos, as mãos que tremiam de exaustão, os olhares vazios de esperança. Eu os via, eu os ouvia, os gemidos dos pais que perdiam seus filhos, os gritos abafados das mães que seguravam corpos sem vida, o medo que pairava como uma nuvem de escuridão sobre cada lar hebreu. O faraó não sabia. Seus deuses não ouviam, suas estátuas não sentiam, seus sacerdotes não podiam enxergar o que eu via. Mas eu via. E então Moisés respirou fundo. Não houve explosão de coragem, não houve palavras de força, não houve transformação repentina, mas houve um passo, e depois outro, areia sob seus pés, o vento quente soprando em seu rosto. Caminhava rumo ao Egito, rumo ao passado que evitara, rumo ao destino que já não podia negar. Cada dia de viagem era uma batalha dentro de sua alma. As palavras de sua juventude ecoavam, os rostos do palácio surgiam em sua mente, os olhos do faraó antigo, os corredores dourados onde um dia correu. Mas não era o mesmo Egito, nem o mesmo Moisés, e ainda assim o medo rastejava dentro dele como uma sombra que nunca o deixava. Mas eu estava ali, o deserto testemunhou sua dúvida, mas também testemunhou sua obediência. E então avistou as muralhas do Egito, as pedras esculpidas, as estátuas dos deuses que não respiravam, as ruas movimentadas, os rostos dos escravos hebreus que andavam cabisbaixos. O cheiro da opressão, o peso da miséria, o silêncio pesado daqueles que não tinham mais esperança. E então ele parou diante do palácio, seus olhos fixos na entrada, seus dedos apertando o cajado, seus lábios secos, seu coração disparado,
O medo ainda estava ali, mas ele não recuaria, pois agora a voz do eu soecoava dentro dele.